E no jogo muito polêmico de arbitragem, ficou no empate de 1-1 o jogão de bola entre Ferroviária e Corinthians pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. A Ferroviária saiu na frente e as Brabas empataram no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, no pênalti muito discutível que nós vamos falar aqui no nosso vídeo. Nós vamos trazer para vocês o histórico dessa partida e a nossa análise e opinião desse jogão de bola de Ferroviária 1, Corinthians também 1. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Brasil, estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino em destaque. Esse jogaço lá na Fonte Luminosa pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino de Ferroviária 1, Corinthians também 1. Mas antes, vocês que já são inscritos, sabe bem o conteúdo que nós vamos trazer aqui, né? Um conteúdo show de bola, certo? Por isso, eu já conto com seu like no começo do vídeo, beleza? Agora, você que chegou agora, nosso canal teve bastantes novos inscritos durante a semana. Fique à vontade aí, assista o vídeo, certo? Se vocês gostarem, deixe seu like no final do vídeo, vale a pena aí sim. Se inscreva no nosso canal, deixe essa moral, ajuda a gente a bater nossa meta. E claro, compartilhe com aquelas pessoas que ainda não conhecem o Vlog do Franco, beleza, gente? Conto com vocês. Pois bem, galera, jogão de bola polêmica entre Corinthians e Ferroviária e Corinthians na noite desse domingo. O duelo direto entre Ferroviária e Corinthians pelas primeiras colocações do Brasileirão Feminino terminou empatado por 1-1 na noite desse domingo em Araraquara pela 10ª rodada, com polêmica de arbitragem no fim. Não só no fim, hein? As guerreiras grenadas saíram na frente com Mariana Santos aos 24 minutos do segundo tempo. E olha só, e tiveram um gol anulado de Milene Carioca, que estava em posição legal. Exatamente, nós vamos discutir isso daqui a pouco. Nos acréscimos, as Brabas igualaram com Vicky Albuquerque em cobrança de pênalti, também contestado pelas donas da casa. Pois bem, olha só como é que a técnica Jéssica de Lima e o Lucas Piscinato, que pelo jeito ele encontrou o seu time aí, sabendo que já estamos chegando aí na fase final da fase de classificação, certo? Já não era sem tempo, né, de ter o seu time. Então, olha só, começando com as Brabas aí, que são as visitantes, olha o time que o Lucas Piscinato escolheu para entrar. Na defesa, vocês já sabem, certo? É a defesa dele. A Nicole G. Fernandes, Thaís Ferreira, Marisa Tamires e Tamires. E aí no meio, Dai Rodrigues, Gabi Zanotti e a Jaqueline. Às vezes ele faz o revezamento aí com a Dai Rodrigues e a Yaya, certo? E no lugar da Gabi Zanotti, às vezes também ele coloca aí a Vicky Albuquerque, certo? E no ataque, Jaqueline, Andressa Alves e Johnson. Parece que ele vem assistindo nossos vídeos, que vocês sabem que eu venho pedindo a Johnson como titular. E convenhamos, gente, convenhamos que ela melhorou demais o ataque do Corinthians. Pois bem, e as donas da casa, a da técnica Jéssica de Lima, as guerreiras grenadas. Olha só, ela foi de Luciana, Catiúcia, Luana, Andressa e a Fátima. E aí no meio, Raquel, ela veio agora com a Raquel, né? Outra ótima jogadora. Duda e a Micaele, certo? E no ataque, Júlia Beatriz, Darlene e a Milene. Ela adiantou a Darlene e deixou a Raquel ali no meio de campo para dar mais segurança. Gostei dessa formação que ela fez para enfrentar as Brabas do Timão. O único problema da Ferroviária que eu falo para vocês é que ela joga no erro do adversário, como aconteceu com São Paulo,
como aconteceu com o Palmeiras, como aconteceu agora com o Corinthians, ela dá a bola para o adversário e joga no erro. Um perigo isso, né? Principalmente quando se tem um ataque poderoso igual do Corinthians, você tá pedindo para morrer, né? Você tá pedindo para levar cacetada na cabeça. Então, o Corinthians foi melhor no primeiro tempo, mas nós vamos discutir isso daqui a pouco. Primeiro, vamos ver aí como é que foi este primeiro tempo de Ferroviária 1, Corinthians 1. Pois bem, gente, o primeiro tempo, olha só, o Corinthians começou pressionando e acumulou chances até a metade do primeiro tempo. Logo no primeiro minuto, Johnson levou perigo. Depois, Jaqueline assustou em chute de fora da área. Tudo isso em 3 minutos. Luciana também precisou trabalhar em chutes de Gabi Zanotti e Duda Sampaio, que voltou a jogar bola, hein? A principal oportunidade caiu nos pés de Johnson aos 23 minutos, mas Luciana voltou a salvar a Ferroviária. Quando a blitz alvinegra terminou, o jogo ficou morno. Até o fim do primeiro tempo, a Ferroviária não conseguiu ameaçar Nicole em nenhum momento. É aquela coisa, Ferroviária corre um grande risco quando quer jogar no erro do adversário, certo? No time igual o Corinthians, que tem um meio de campo forte e tem um ataque forte, isso é muito perigoso, gente. Isso é realmente perigoso. Pois bem, e como é que foi o segundo tempo? Olha só, na volta do intervalo, Luciana manteve o placar zerado com 2 participações importantes em chegadas do Corinthians, permitindo que Mariana Santos, que saiu do banco de reservas, colocasse a feinha na frente aos 24 minutos, quando pegou o rebote de Nicole após a finalização da Darlene. Pois bem, olha só, as guerreiras grenazes chegaram a marcar novamente aos 39 minutos, mas a arbitragem deu impedimento de Milena Carioca e anulou o gol, mas a atacante estava, olha bem, a atacante estava em posição legal. Com a diferença mínima, o Corinthians se lançou ao ataque nos minutos finais e teve um pênalti a favor após a arbitragem marcar o toque de braço da Andressa, e a Vicky Albuquerque foi para a cobrança e converteu com categoria, dando números finais ao placar de Ferroviária 1, Corinthians também 1. E com esse resultado agora, gente, como fica aí as duas equipes no Brasileirão Feminino? Olha só, a Ferroviária chegou ao terceiro jogo sem ganhar, certo? Mas ainda assim assumiu a vice-liderança com 21 pontos, já que o Cruzeiro tá na frente, colocou 5 pontos de diferença com a vitória, foi para 26 pontos. Nós vamos passar daqui a pouco os resultados de todos os jogos dessa rodada. E o Corinthians, por sua vez, ampliou a série invicta no campeonato para 7 partidas e foi a 19 pontos em 4. Caiu uma posição com relação à 9ª rodada, que o Corinthians começou na 3ª colocação e perdeu essa vaga agora para o Palmeiras, certo, gente? E a agenda das duas equipes, olha só, os dois times voltam a campo pelo Brasileirão no sábado. A Ferroviária tem novo duelo direto, dessa vez contra o líder Cruzeiro. Olha a vida da Ferroviária, não é nada fácil, hein, gente? O jogo será às 17 horas, certo? Lá em Minas. Um pouco mais tarde, às 9 horas da noite, no próprio sábado, o Corinthians enfrenta o Sport, né? Pois bem, e é em casa, hein, gente? Uma chance aí pro Corinthians. Uma chance aí pro Corinthians ser vice-líder, mas depende também do jogo do Palmeiras, né? Pois bem, olha só, o jogo será contra o Sport no Parque São Jorge. Antes, no entanto, as equipes jogam pelo Paulistão. Na quarta-feira, quando a Ferroviária pega o Palmeiras às 18 horas. Olha a vida da Ferroviária, hein, gente? Na Arena Barueri. E o Corinthians faz clássico contra o Santos às 20 horas no Bruno José Daniel. Então, aliás, no Bruno José Daniel, porque o Corinthians agora foi impedido de jogar no Parque São Jorge, pelo menos até arrumarem a iluminação lá do estádio, né? Que vocês viram no jogo contra o Red Bull Bragantino, o estádio com a iluminação calamitosa. Parecia mais um local assombroso do que um estádio, né, gente? Meu Deus do céu. Então, a Federação Paulista interditou o Parque São Jorge, pelo menos até eles arrumarem a situação de iluminação, tá certo? Então,
tá aí para vocês a agenda de Ferroviária e Corinthians no Brasileirão e também no Paulistão. Pois bem, galera, um jogo emocionante, certo? O Corinthians foi melhor do que a Ferroviária, principalmente no primeiro tempo, certo? O Corinthians dominou o jogo inteiro no primeiro tempo, certo? A Ferroviária foi poucas vezes ao ataque do Corinthians. É aquela coisa que eu sempre falo, essa é a forma que a Jéssica de Lima faz com a Ferroviária, eu acho errado, certo? Porque a Ferroviária tem time para ser propositivo, para ir para cima, certo? E independente se é o Corinthians, independente se é Palmeiras, São Paulo, a Ferroviária tem time para jogar de igual para igual com qualquer equipe, né? Porque a Ferroviária é um dos grandes elencos do futebol brasileiro, certo? Mas essa forma dela jogar no erro do adversário, ela corre muito risco, certo? Principalmente com times de ponta agora, igual o Corinthians, igual o Palmeiras, São Paulo, certo? E agora vai encarar aí o Palmeiras de novo pelo Paulistão e vai encarar o Cruzeiro. Então é muito arriscado a forma que a Jéssica de Lima joga. Tanto é que saiu o gol no segundo tempo, certo? O time melhorou um pouco, foi um pouco mais para cima, apesar do Corinthians continuar melhor, certo? O Corinthians dominou de novo o segundo tempo, a Ferroviária foi mais pro ataque dessa vez e aí conseguiu o gol, certo? Com a Mariana Santos que entrou no segundo tempo, certo? E aí, gente, a polêmica, que na minha opinião, na polêmica, um gol claríssimo, certo? Da Milena Carioca, foi claro o gol, nunca vi um impedimento. Mas foi culpa da árbitra? Não foi culpa da árbitra, foi culpa da bandeirinha. Não quero defender a Delimara Monteiro, que ela já foi tirada do masculino, porque errava demais, principalmente no VAR, certo? Então, ela teve a suspensão no masculino e agora ela tá aí no feminino e eu já fico cabreiro quando é a Delimara Monteiro que vai apitar jogo, certo? Então, mas aí foi a bandeirinha que marcou, certo? Então, gol claríssimo, certo? A Ferroviária foi prejudicada nesse jogo por causa desse gol. Porque, gente, olha só, nós estamos entrando numa fase final do campeonato, numa fase decisiva e delicada, certo? Então qualquer coisa, qualquer ponto que você pede, principalmente em casa, vai fazer muita falta isso. Então esse erro de arbitragem desse gol, certo? Não prejudicou não só a Ferroviária, como também muda aí o Brasileirão feminino, certo? Tem proporção direta no que vai acontecer no Brasileiro feminino daqui para frente, certo? Porque 2 pontos que a Ferroviária pede dentro de casa são muito importantes e isso vai fazer falta, certo? Por isso pode mudar aí as colocações do Brasileiro e prejudicar a Ferroviária. Então, nós sabemos que a arbitragem do futebol feminino está terrível, calamitosa, certo? Mas nesse jogo contra o Corinthians, realmente foi escabroso o que a arbitragem fez, esse gol anulado, certo? Contra a Ferroviária, que na minha opinião foi prejudicada, certo? Mas aí, 1-0, o Corinthians foi pra cima da Ferroviária, certo? E aí, no finalzinho, certo? Aconteceu o polêmico pênalti. Bem, quando terminou o jogo, eu até tava conversando com meus amigos no Instagram, certo? Na minha opinião, não tinha sido pênalti. Mas aí eu fui revi o lance de novo, certo? E aí realmente concordei com a Delimara Monteiro, realmente foi pênalti, gente. Foi pênalti, certo? Então, terminou o jogo, pra mim, não tinha sido pênalti, mas eu precisava rever o lance de novo pra mim falar com propriedade. E eu fui lá, revi várias vezes e na minha opinião, não foi pênalti. Só não coloco aqui por causa de direitos autorais pra gente discutir. Mas nós vamos discutir isso na nossa live de terça-feira, certo? Então, 1-1, certo? Foi justo o resultado pelo que aconteceu no jogo, sim. Mas devido ao que aconteceu com o gol anulado da Milena Carioca, foi injusto, porque senão o resultado teria sido outro, ou 2-0, ou 2-1, sei lá, certo? Então, para mim, a Ferroviária foi sim
prejudicada nesse jogo, certo? Por causa desse gol anulado. Eu tinha colocado o pênalti, mas depois que eu fui estudar o pênalti, realmente o pênalti existiu sim. Então a polêmica fica sim no gol anulado, certo? Que foi legítimo o gol, gente. Não tem o que discutir, certo? Se você é corintiano, certo? E tá contra o que eu tô falando, você pode ir aí nos canais do Corinthians, dos corintianos, certo? Que se eles falarem que não foi gol, certo? Aí é clubismo fora da linha, né? Porque qualquer um, certo? Viria que foi gol, certo? O comentarista falou que foi gol, a narração falou que foi gol. Todo mundo, você pode ver aí na internet, todo mundo falando que realmente foi gol da Milena Carioca. Então, se algum corintiano achar que não foi gol, aí é clubismo fora de série, né, gente? Pois bem, galera, então tá aí pra vocês a nossa análise e opinião, certo? 1-1, certo? O Corinthians cai uma posição e a Ferroviária continua como vice-líder, certo? Por enquanto. Então vamos passar para vocês agora os resultados dos outros jogos. Ainda tem um jogo nessa segunda-feira, que é Sport e Grêmio, mas não deve mudar aí entre o G8 do Brasileirão Feminino. Vamos passar para vocês então o restante dos jogos dessa 10ª rodada. Pois bem, rodada que começou na sexta-feira com São Paulo 0, Fluminense 0, Flamengo 4, Real Brasília 0, Palmeiras 4, Instituto 3B 2, Juventude 1, Internacional também 1, Cruzeiro 1, no finalzinho do jogo, no apagar das luzes igual o Corinthians, né? Fez 1-0, certo? No Bahia, o jogo tava 0-0 até os 49, 50 minutos. Red Bull Bragantino inaugurando seu novo estádio, o estádio número 2, porque o Nabizão ainda não tá pronto, certo? Red Bull Bragantino 2, América Mineiro 0, Ferroviária 1, Corinthians também 1, e nessa segunda-feira teremos aí Sport e Grêmio finalizando assim a 10ª rodada. Pois bem, gente, não esqueça da nossa live terça-feira, tá, às 20 horas, pra gente debater muito sobre a 10ª rodada, porque daqui pra frente o negócio vai ser feio, porque resta agora 5 rodadas para terminar a fase de classificação e os clubes têm que correr atrás, as equipes têm que segurar o seu lugar na tabela, porque senão, meu amigo, um vacilo ali, um vacilo lá, vai que sai direto do G8 e aí não tem como mais voltar, que são 5 jogos apenas. Beleza? Vou ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa e abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!